Boa noite a todos. Eu sou Raquel Massad, sou coordenadora do curso de pós-graduação em Engenharia de Processos Upstream. Nós estamos iniciando agora a palestra com a professora Fernanda Delgado, com a doutora Fernanda Delgado. Vou passar a palavra agora para a doutora Sônia Menezes, que é diretora da Insiliconect. Sou coordenadora que é a diretora da Insiliconect. Por favor, Sônia, passo a palavra para você. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, representando a Insiliconect, nesse webinar que tem como finalidade a gente apresentar um curso, que é um MBA, em Engenharia de Processos Upstream, que será ministrado pela Politécnica da UFRJ, junto com a Escola de Química da UFRJ. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sônia Cabral de Menezes, engenheira química formada pela UFRJ, Escola de Química. Trabalhei quase 46 anos no CENPES, na Petrobras, e me aposentei em 2021. E hoje, além de outras atividades, eu sou diretora da Insiliconect, que é um consórcio acadêmico industrial em que a gente estruturou o ano passado, em que, do lado acadêmico, ele congrega professores que são especialistas em ferramentas digitais voltadas para Process System Engineering. Na maioria, todos eles em universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro. Antes da apresentação do curso, né, quero dizer que é uma honra para mim e para todos que estão aqui, principalmente para mim, apresentar a palestrante dessa noite, que é, sem dúvida, uma líder e uma especialista em transição energética e especialmente em transição energética voltada para a indústria de óleo e gás, que é a doutora Fernanda Delgado. Eu vou fazer uma breve biografia dela, que ela mandou para mim, que eu acho super modesta, deve ser uma coisa desse tamanhinho perto de um caminhão de coisas que ela que eu sei disso. E a Fernanda é doutora em Planejamento Estratégico pela UFRJ, é professora da Fundação Getúlio Vargas e ministra dos cursos de Geopolítica de Petróleo e de Recursos Naturais para o Alto Comando do Exército, via um convênio, que eu imagino que seja do Exército, com a FGV. Ela é co-criadora de programas voluntários chamados Sim, Elas Existem, e do Empodere-se, sob liderança e mentoria feminina no setor de energia. Super importante isso aí. Fernanda nos brinda hoje com a palestra As Possibilidades de Descarbonização para a Transição Energética. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e disponibilizar seu espaço na sua agenda, que eu sei que é super complicada, para estar aqui conosco hoje. Falo agora para a plateia que as perguntas que vocês quiserem fazer, coloquem aí no chat do YouTube, que vão passar para mim aqui, que eu passo para a Fernanda, no final da palestra dela. Fernanda, agora é contigo. Obrigada por ter vindo outra vez. Obrigada, Sônia, essa apresentação tão gentil e esse convite. A honra e o prazer é todo meu de estar aqui com você, com a Ofélia e com a Raquel. Agradeço demais o convite da Insiliconect. Bom, 8 horas da noite, né, numa terça-feira, nada melhor do que a gente apresentar um curso, né, sobre engenharia de processos de upstream. Eu não tenho nada melhor para fazer e tenho certeza de que quem está assistindo a gente também não tem nada melhor para fazer do que a gente falar sobre as possibilidades de transição energética. Eu vou tentar distrair vocês pelos próximos 20 minutos e depois a gente faz um bate-papo aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Todo mundo fala bastante, né, sobre transição energética, mudanças climáticas, para onde a gente vai, da onde a gente veio. É interessante a gente lembrar que não é a primeira transição energética que a humanidade passa, né? A gente já fez isso várias vezes. E é um processo bastante lento. A gente já passou da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, e agora a gente passa do petróleo para energias menos emissoras de gases de efeito estufa. Só que quando a gente passou da lenha para o carvão, a gente fez isso, né, lá atrás, há muitos anos atrás, por uma questão econômica, né? Quando você passou para o carvão era mais energointensivo, né? E era mais fácil de manejar do que a lenha.
Quando você passou do carvão para o gás e para o petróleo tinha um poder calorífico muito maior e o petróleo tinha uma vantagem sobre o carvão. Ele era manejável, ele podia ser exportado. O carvão é muito ruim de ser manejado, né? Agora, quando você passa para uma economia de baixo carbono, quando você passa para energéticos menos emissores de gases de efeito estufa, você não tem exatamente uma motivação econômica, você não tem energéticos mais intensivos em energia, mas você tem uma motivação socioambiental, e é isso que a gente precisa atender para estabilizar a temperatura da Terra em 1,5 grau de aquecimento, em 1,5 grau até 2030. Essa é a nossa missão. Então, nas últimas décadas, a preocupação com as mudanças climáticas colocaram o setor energético no cerne dessas discussões em relação principalmente às cadeias produtivas globais. Hoje, o setor é responsável por 70% das emissões, ainda que no Brasil isso não seja a realidade, A gente sabe que no Brasil a maior parte, 70% das emissões são de responsabilidade do uso da terra, da questão do desmatamento e das queimadas, e o nosso setor de energia é responsável por 15% das emissões. Mas há um consenso entre os especialistas de que a gente precisa adotar medidas de mitigação para que a gente alcance esses objetivos que nós assinamos no Acordo de Paris. Com esse diagnóstico energético, o setor de energia de uma forma geral, a gente passou a buscar fontes de energia cada vez com escalas menores de carbono, de emissões de gases de efeito estufa. E no início essas fontes eram consideradas muito caras. Lá atrás, quando eu fiz doutorado em planejamento energético, mais de 20 anos atrás, você começava o desenvolvimento da energia solar. Só tinha energia solar, pessoas muito ricas, Tenho certeza que a Sônia tinha na casa dela de Itaipava, tinha painéis solares, sabe, Ofélia? Ela tinha vários painéis solares, pessoas assim muito abastadas do CENPES já tinham painéis solares. Hoje a energia solar, ela já é uma realidade. Tem dias no Nordeste aqui do Brasil que todo o fornecimento de energia vem de energia eólica e energia solar. Olha que maravilha. Eu gosto de dizer que aqui no Brasil, em se plantando tudo dá. A gente tem energia eólica, energia solar, as biomassas e petróleo e gás. Falta para a gente como a gente planeja energeticamente essa integração e essa distribuição. Então, essas fontes eram consideradas caras, mas elas vêm ganhando escala e vêm ganhando competitividade rapidamente, vide a escala que as eólicas ganharam e a energia solar. Algumas estimativas colocam aí que 60% do investimento total em 2023, os investimentos em energia, vão ser alocados em fontes de baixo carbono, inclusive com muitas políticas públicas voltadas para a discussão relacionadas à descarbonização, ganhos de eficiência, inovações tecnológicas, para acelerarem ainda mais a difusão dessas fontes nos próximos anos. De qualquer forma, essa conjuntura e esses desdobramentos são um sinal de alerta de que essa transição não é só sobre descarbonização. A gente está falando de um processo complexo, multifacetado, que precisa de elementos muito importantes, que não é só descarbonizar os nossos processos energéticos, Mas a gente precisa falar de segurança energética, a gente precisa falar de acesso à energia e a gente precisa falar também de aspectos socioeconômicos. Entra aí também toda a discussão da agenda ESG, por exemplo, que é uma discussão muito interessante. Como você falou, eu tenho programas de mentoria feminina. Aliás, incrível esse painel com 4 mulheres, parabenizo aí a InSiliconNet, por ser um curso de engenharia de processos, mas o lançamento do curso com quatro engenheiras aqui, achei muito bacana. Eu não sou engenheira, mas trabalho nesse meio, achei muito interessante, de muito bom gosto, viu, Sônia? Legal. Então, quando a gente fala das fontes de petróleo e gás ainda desempenharem um papel essencial na matriz energética global, essa conjuntura, que hoje é marcada por uma conjuntura pandêmica, recessiva e transacional, você tem aí um conflito da Rússia e da Ucrânia que faz que a gente tenha uma percepção de que, paralelo ao transacional, a transição energética
a discussão de segurança energética ganhe um mesmo peso nessa discussão. Então, o mundo vinha numa discussão muito pesada de transição energética pela questão das mudanças climáticas, até o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, que dão um incentivo muito forte para a discussão da segurança energética, que ganha uma primazia nessas discussões e passam até em alguns contextos, né, a serem mais importantes para as políticas públicas do que a transição energética. Mesmo aí num cenário, né, de menor dependência de combustíveis fósseis, a Agência Internacional de Energia projeta lá para frente que hoje a gente consome alguma coisa como 90 milhões de barris por dia, e no worst case scenario, né, da Agência Internacional de Energia, em 2040 a gente vai estar consumindo 60 milhões de barris de petróleo por dia, o que ainda é uma quantidade bastante expressiva, ou seja, ainda tem mercado de óleo e gás para muitos anos, né? A gente precisa compensar essa variabilidade, né, dessas energias eólica e solar e de outros energéticos que trabalhem com a intermitência, com a garantia do abastecimento da segurança energética que a gente precisa hoje, por uma questão de bem-estar, por uma questão de desenvolvimento econômico, para garantir o abastecimento. Aliás, dito isso, né, porque todo mundo quer chegar em casa e acender a luz e você ter o fornecimento de energia. Para a gente aqui no Brasil, a situação é ruim, certamente, né? A gente acabou de passar por uma questão de 19 estados sem energia, mas imagina quando você trabalha isso em países que passam por frio, né? É uma situação muito mais caótica do que a gente tem aqui. É importante destacar que o setor de óleo e gás ele é um grande fornecedor dessas tecnologias de baixo carbono, né? Existem muitas sinergias entre a indústria de óleo e gás e as indústrias de energéticos renováveis, por exemplo, como energia eólica offshore, né? mecanismos de captura e armazenamento de carbono, né? O famoso CCUS. E a própria indústria de hidrogênio, né? Que se configura uma solução bastante importante e promissora. Sob a ótica socioeconômica, né? Você também tem que considerar a questão da inclusão da energia e a preços razoáveis. Então, não adianta você ter todo esse desenvolvimento tecnológico se essa energia não for razoável e acessível à população. Eu gosto de dizer que cada país vai fazer a transição energética que puder, que souber e que couber no bolso da sua população. Então, soluções de descarbonização que cabem que calam fundo para países do norte da Europa, não necessariamente são soluções de descarbonização para um país como o Brasil. Então, veículos elétricos, né, ou o espraiamento de veículos elétricos em larga escala, como adotados na China ou no norte da Europa, podem não ser a melhor solução para um país como o Brasil, que já tem biocombustíveis, né? Hoje, 25% de todo o combustível distribuído no Brasil já é derivado de biomassa, e a gente tem uma capacidade de crescer ainda mais com os combustíveis advindos de biomassa. Então, existem soluções energéticas diferentes em cada contexto de país, em cada contexto socioeconômico, e isso precisa ser respeitado, porque você vai deixar gente de fora, né? É a questão da justiça da transição energética. Cada um usa um termo, né? Da justiça da transição energética ou da pobreza energética, cada autor usa um nome. Essas transformações, né, que são associadas à envergadura do setor de óleo e gás, à potência do setor de óleo e gás, tanto financeira quanto tecnológica, elas são muito importantes para o desenvolvimento, para o ganho de escala e para as possibilidades desses energéticos renováveis que a gente precisa para o futuro. Então, olha só, a gente está dizendo que o futuro precisa ser descarbonizado, mas ele não é um futuro sem hidrocarbonetos. A gente está dizendo que a gente precisa de financiamento para essas energias renováveis, para que elas ganhem escala e elas ganhem escopo, e uma parte desse financiamento vem da indústria de óleo e gás. A gente precisa ganhar afundamento tecnológico para essas energias renováveis, e uma parte disso vem da indústria de óleo e gás, com um aporte dessas tecnologias via P&D, por exemplo.
além do exemplo da energia solar, tem um exemplo que eu gosto bastante de citar, que é a questão dos Estados Unidos, né? 2014 para 2015, os Estados Unidos shiftam toda a geopolítica mundial, passando a produzir 5 milhões de barris de petróleo de uma hora para outra. Por quê, né? Como aconteceu isso? Jogaram o preço para baixo, jogaram o preço do mercado internacional para baixo, e foi uma desordem total no mercado de petróleo. Como eles conseguiram isso? Já havia fraturamento hidráulico no mundo, né? Vocês que trabalham com upstream muito mais tempo do que... Muito mais profundamente do que eu, fraturamento hidráulico é mais velho, já se faz isso desde que o mundo é mundo, e os Estados Unidos, de uma hora para... resolvem que, já que tinham tantos problemas associados à questão ambiental do fraturamento hidráulico, colocam um caminhão de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para fazerem o fraturamento de uma forma ambientalmente mais friendly, né? Então, várias universidades recebem aporte financeiro do governo americano para desenvolverem tecnologias e técnicas para o fraturamento hidráulico de uma forma mais amigável ambientalmente. E o que acontece? Você tem um boom do fracking nos Estados Unidos de uma forma mais saudável a partir de final de 2014 e 2015, e os Estados Unidos passam a ser praticamente autossustentáveis na produção de petróleo e sequestram 5 milhões de barris de petróleo do mercado internacional, jogando o preço para baixo. Olha que bacana o poder de pesquisa e desenvolvimento que o mercado de óleo e gás tem a ponto de shiftar toda a geopolítica. É a partir de 2015 que os Estados Unidos passam a ser o maior produtor de petróleo do mundo e não só jogam os preços para baixo, como tiram o poder da OPEP de serem os price makers do mercado internacional. Então a OPEP perde poder, a Rússia perde poder e os Estados Unidos ganham esse protagonismo a partir do desenvolvimento de um fraturamento hidráulico feito de forma ambientalmente mais saudável. Então, é o setor de óleo e gás shiftando toda a geopolítica internacional dentro do mesmo setor. Imagina a envergadura que isso pode acontecer quando você tem o aporte aí para a eólica offshore, quando você tem o aporte para captura, sequestro e armazenamento de carbono e o aporte para o hidrogênio, né, em especial aí o hidrogênio verde, que é uma grande vedete. Vedete é uma palavra que as crianças não conhecem, né? Vedete nem sabem o que é, né? Mas vão pesquisar, vão olhar no Google o que é vedete. O hidrogênio vem como uma grande vedete aí do futuro para descarbonização. Então, essa complexidade você tem que acomodar no futuro o crescimento econômico da sua população, essa descarbonização, né? E fazer isso de uma forma que a sua população possa pagar. Então, eu tenho que acomodar o crescimento econômico, manter a saúde, né, da minha matriz energética, e pensa que no Brasil... Eu gosto de dizer que o Brasil ele já fez a transição energética, né? Quando 90% da nossa matriz elétrica é renovável e tem dias, né, que você tem, como eu falei, no Nordeste, toda a geração de energia elétrica a partir de energia eólica offshore. E existem dias, olha que interessante, existem dias no Nordeste que você tem geração de energia elétrica, você tem geração de energia solar durante o dia e eólica durante a noite de forma intermitente por 21 horas. Olha que beleza, né? Durante 21 horas você tem geração de energia elétrica no Nordeste. Então, é um potencial de difusão de energia de baixo carbono que coloca o Brasil como protagonista dessa discussão, com um lugar muito robusto na mesa, com investimentos que deram certo, né? Então, eu gosto de dizer que o Brasil ocupa uma posição que países gastam bilhões de dólares para ocupar. O nosso problema não é a transição agora. O nosso problema é o futuro dessa matriz energética que já é tão bonita, que foi fundada por decisões que foram tomadas, né, nos anos 60 e 70, por políticas públicas que nada tinham a ver com o meio ambiente, né? Eram políticas públicas para a segurança energética naquela época, né, no governo militar. Políticas públicas que miraram no que viram, né? Como é que é? Miraram no que viram, acertaram no que não viram. E foram muito felizes nesse sentido. Agora, como a gente acomoda crescimento econômico, crescimento populacional
sem incrementar as emissões de gases de efeito estufa na matriz energética nacional. Então, o Brasil possui, né, essas características para liderar, essas condições de liderança dessa discussão para uma economia de baixo carbono, devido a esse potencial existente, né, que garante esse nosso papel. Agora, a gente precisa sentar para discutir como a indústria de óleo e gás participa disso, como a regulação participa disso, como as empresas participam disso, né, para que esses avanços sejam importantes. Você precisa de competitividade, você precisa de abertura de mercado, você precisa de liberdade de preços, você precisa de racionalização de tributação, você precisa de cadeias, né, produtivas em torno de energia eólica offshore, de CCUS, do hidrogênio verde, uma configuração do marco legal, né, que forneça segurança aos investidores, que forneça segurança a quem vai trazer esses aportes financeiros, apostando na geração de empregos, na geração de receita. Então, é uma perspectiva totalmente multifacetada aí da transição energética para o futuro, que abrange uma série de dimensões, né? Você tem a dimensão social, você tem a dimensão política, você tem uma dimensão tecnológica, você tem um aspecto socioeconômico, você tem a realidade das famílias também, né? Quando você fala desse aspecto socioeconômico, eu também gosto muito de dizer que a gente nunca pode perder a perspectiva que no final de qualquer sistema econômico existe a minha família, existe a família da Raquel, existe a família da Ofélia, né? Que lá no final são famílias que precisam ser protegidas, né, dessa transição energética. Essa sociedade, que são as nossas famílias, precisam saber o que vai acontecer. E espaços como esse, ainda que seja para promoção de um curso espetacular como esse, são espaços de discussão que trazem a sociedade para o debate. Tenho certeza que o elenco de perguntas que a gente vai ter aqui são perguntas muito desafiadoras, mas que trazem a sociedade para pensar em que transição é essa que eu quero para o Brasil. Que posição é essa, né, que faz a gente pensar como formulador de política pública, ou como investidor, ou como iniciativa privada, para onde eu quero levar esse planejamento energético, né, essas oportunidades para uma economia de baixo carbono para o Brasil. Não vou me alongar mais, eu já falei mais de quase 20 minutos, então, uns números rápidos, né? As emissões brasileiras possuem um perfil muito diferenciado, como eu falei, né? O principal responsável pelas emissões no Brasil cabe ao setor de agricultura, mudança e uso das florestas, né? Como eu falei, a questão do desmatamento. As energias de baixo carbono vão receber um aporte muito grande de investimentos nos próximos anos, seja no Brasil, sejam em outros países, né? Então, é importante dizer que a gente está falando aí de um impulso muito grande para a implementação desses energéticos em todos os países do mundo. Os Estados Unidos já fez seu dever de casa aí com o Inflation Reduction Act, né? Acredito e tenho certeza que vocês estão acompanhando isso. O Inflation Reduction Act são vários incentivos para você ter eólicas offshore, captura e sequestro de carbono, hidrogênio verde na matriz energética americana. Se esses investimentos não vierem para o Brasil, eles vão encontrar berço em outros lugares, certamente, né? Para e passo, os investimentos em combustíveis fósseis também vão aumentar, né? Porque quando você tem injeção de capital em qualquer economia, você cresce aquilo que você tem de energia o mais palpável, o mais rápido, né? Que pela teoria dos recursos naturais, você usa aquilo que você tem de mais pronto na mão. E o que todo mundo tem de mais pronto é sempre petróleo e gás. Então, num primeiro momento, num V1, você tem um crescimento também do consumo de petróleo e gás. A pandemia gerou uma volatilidade grande dos preços, né, mas há uma expectativa do preço do barril de petróleo numa tendência altista. A gente está numa pernada de alta agora, todo final de ano é uma pernada de alta dos preços do barril, e para o ano que vem existe uma dinâmica
explicada pelos movimentos de oferta e demanda. A gente veio com poucos investimentos nos últimos anos, então a expectativa é de investimento para os próximos anos, levando o preço um pouco para cima e depois preço para baixo nos próximos anos. A guerra da Rússia e da Ucrânia trouxe um choque aí de oferta e demanda que afetou esse equilíbrio, principalmente no mercado de derivados, né? Um desequilíbrio no mercado de diesel, que a gente vê isso no Brasil. Então, houve a necessidade de uma reorganização dos fluxos comerciais. A Rússia é um player muito importante no mercado internacional de petróleo. O que mais que eu posso trazer de números interessantes, né? Na matriz brasileira, eu já falei, a participação de energias renováveis hoje é quase 90% da matriz elétrica, 40% da matriz total. E para vocês terem uma ideia, no mundo, a participação de renováveis é em torno de 26% em média, né? O setor de óleo e gás tem uma relevância socioeconômica muito grande, ele representa 2% dos empregos do mundo, e hoje no Brasil o setor de óleo e gás representa em torno de 10% do PIB industrial, então tem uma relevância muito grande. E hoje, né, com essa cláusula de 1% da receita bruta para PID, é dessa receita, né, é dessa verba que muita ciência é feita, né? A Sônia pode falar melhor do que eu, a partir da perspectiva do SENPES, muita ciência para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à transição energética, que é feita com esse 1% advindo dessas receitas. Quando a gente fala de eólica offshore, por exemplo, o Brasil tem uma extensão de costa muito propícia para a energia eólica offshore. Já são 190 megawatts de licenciamento pedidos no IBAMA para empreendimentos, né? Mas a gente tem um potencial identificado pela EPE de mais de 700 gigawatts. O apetite das empresas de óleo e gás é bastante grande, 60% de um projeto de eólica offshore é idêntico a um projeto de upstream, né? Quando você fala em barcos de apoio, quando você fala em lançamento de cabos, quando você fala em toda a perspectiva offshore. Então, a indústria de óleo e gás tem como reduzir custo, acelerado a adoção, né? E um diferencial competitivo muito grande para eólicas offshore. Quando a gente fala de hidrogênio, o Brasil tem uma capacidade grande de geração de hidrogênio verde e de exportação, aproveitando o potencial, nossa geração de eletricidade a partir de fontes renováveis. Esse é o interesse que existe hoje no Brasil. Já são 25 projetos anunciados aí de hidrogênio verde, né? Quase 27 bilhões de dólares de investimentos anunciados, concentrados em Pecém, concentrados no Açu. Isso combinado com outras estratégias, né, com eólica offshore, com sequestro de carbono, traz uma cadeia produtiva muito larga para o Brasil, né? Quando você fala que tem que ter eletrolisadores, quando você fala na condensação disso, quando você fala no transporte, então você tem o desenvolvimento de uma cadeia estratégica produtiva muito larga, trazendo a indústria do hidrogênio para o Brasil. E por fim, né, quando você fala também em captura e sequestro de carbono, né? O Brasil tem condições geológicas muito favoráveis para armazenar CO2 nos seus reservatórios geológicos, tem expertise técnica de recuperação avançada, né, de petróleo, que facilita a implementação desses projetos que já são economicamente viáveis no Brasil, né? A Petrobras já faz isso, 40% de todos os projetos de reinjeção de CO2 já são da Petrobras hoje. Então, você drivar isso para a CCUS, né, não seria uma pernada muito grande, né? É uma questão de acomodação da regulação que já passou pela Câmara, que está hoje no Senado. Então, existem tempos e movimentos diferentes hoje em relação à discussão de eólica offshore, que está no pé, de CCUS, que está um pouco mais avançado, e de hidrogênio, que está bem atrás. A regulação ainda está bastante começando, vamos dizer assim, né? Então, falta sentar e discutir políticas públicas relacionadas a essas grandes linhas de descarbonização para nossa transição energética. Então,
Só para fechar o pensamento, né, para a gente partir para a discussão, existe todo esse potencial. A transição não é só um processo em que você vai trazer tecnologias e tacar isso no país e agora a gente é baixo carbono e ponto. Existe todo um aspecto cultural que você tem que discutir. Existem todas as famílias, né? Imagina, quando você tira o carvão, se você tira o carvão da matriz energética nacional, existem 15 estados em Santa Catarina que vivem do carvão, né? O que eu vou fazer com esses 15 estados, com esses 15 municípios, né? O que eu vou fazer com as famílias desses 15 municípios? Do que elas vão viver? Como eu vou ensiná-las a viver? Então, existem projetos que precisam ser elencados, né? E construídos mesmo para que essa transição seja realmente uma transição e não uma imposição. E haja uma discussão pública consistente em relação a isso. Ofélia, Sônia e Raquel, eu fico por aqui, eu falo demais. A Ofélia me desafiou que eu tinha que manter a atenção de vocês durante meia hora. Eu consegui aí 25 minutos e agora eu fico à disposição para a gente discutir. Obrigada pelo convite mais uma vez, Sônia. Imagina, Fernanda, maravilhosa a sua palestra. Aliás, foi do carvão até todas as fontes de energia, regulação, foi até ESG, números do Brasil, números do mundo. Impressionante o que você fez aí em 25 minutos. Eu não estou vendo aqui ainda no chat perguntas, mas então eu vou começar para o pessoal destravar um pouquinho, né? Não sei se é 8 horas, 8h30, já está todo mundo... Enfim, então eu queria saber o seguinte, Fernanda, você falou aí de essa transição energética que está acontecendo no Brasil, vários projetos, né? Em várias áreas, biometano, hidrogênio sustentável, vamos falar assim, hidrogênio renovável, nem é só verde, outros também, eólica, offshore, onshore, tudo, solar, todos os projetos. O Brasil tem vários Brasis dentro deles, né? Então, certamente, a nossa transição energética, até dentro do Brasil, vai ser quase que em vários países do mundo, porque nós somos enormes. Aí a minha pergunta e a minha preocupação é o seguinte, porque, lógico, que você não vai colocar um determinado tipo de fazer um tipo de transição energética usando uma tecnologia em um lugar que aquilo não seja justamente bom para a sociedade, barato, etc. e tal. Está havendo no Brasil algum comando disso tudo para a gente organizar todas essas iniciativas, ou isso está acontecendo isoladamente? Isso é uma coisa assim que me preocupa um pouquinho. Tá? O que você tem a falar sobre isso? Olha, que saia justa, hein? Até um mês atrás eu não poderia responder essa pergunta, mas agora eu posso. Existem iniciativas isoladas, Sônia, e hoje você tem uma dificuldade grande de sentar para discutir política pública para que isso tudo seja feito em uníssono, né? Você tem uma série de iniciativas isoladas, uma série de discussões isoladas, muito boa vontade, muitos investimentos, muita gente batendo na porta para trazer investimentos para o Brasil, mas não existe um maestro, né? A sua pergunta é quem está tocando esse bombo? Eu só acredito em projetos que tenham líderes, né? Esse projeto, né? O Brasil tem que ter um líder para fazer isso, né? Porque isso é um grande projeto. No final do dia, é um grande projeto. Tem que ter um líder, e não tem. Você tem discussões isoladas, você tem discussões que não se conversam, você tem projetos iguais, com esforços redobrados, né? com serviços duplicados, e o que é uma pena, né? Porque isso astravanca o progresso, né? Astravanca o serviço. Acho que já deu para dar uma ideia, né? Já deu. Isso para política pública, isso para investimento privado, isso para estudos. Isso é uma preocupação também. Nós teríamos que ter um líder
Você de precisa, transição energética, né? você precisa ter ou uma entidade ou uma pessoa, precisa ter uma Sabe? cara, né? A gente não É. tem. Ok, agora tem uma pergunta aqui no chat da Cárida Santo. Ela falou: boa noite. Considerando a complexidade dos desafios globais de descarbonização, como a senhora vê o papel da colaboração entre setores diversos e da sociedade em geral para acelerar a adoção de soluções sustentáveis? E, além disso, quais são os principais passos que indivíduos e organizações podem tomar para contribuir de maneira significativa nesse processo de transição energética? Excelente. Como é que é o nome dela? Repete para mim, Sônia. Cárida Santo. Ela não disse Cárida, quem ela é. excelente a sua pergunta. A gente não tem aqui no Brasil uma forma de trabalhar que eu gostei muito. Eu vi isso na Noruega, mas os Estados Unidos também trabalham assim, que são projetos colaborativos, né? Eu vi um projeto de CCUS na Noruega que era o seguinte: o governo põe uma parte do dinheiro, dinheiro de pesquisa, né? Uma empresa entra com uma embarcação que faz a captura do carbono na atmosfera. Uma outra empresa faz os cilindros que vão armazenar o CO2 no mar, no leito marinho. A outra empresa faz as membranas que vão limpar o CO2. Um congressamento de várias empresas, né? Um consórcio de várias empresas, empresa de petróleo, a empresa que faz o cilindro, a empresa marítima, o governo colocando uma parte do dinheiro. Um consórcio de várias companhias trabalhando de forma coletiva para saber se aquilo funciona, qual é o custo daquilo, o que dá certo, o que dá errado. Ninguém está ali para ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro, ótimo, mas eles não entram naquilo para ganhar dinheiro, eles entram para saber se aquilo dá certo, para saber se aquilo, qual é o custo daquilo, até onde aquilo vai, como é que funciona, como é que não funciona. O que precisa? Não, eu preciso de uma pessoa que faça um polímero XPTO, vai buscar no mercado. Eu preciso de não sei o que. Sentar com o governo, olha, não tem regulação para fazer isso aqui. Senta com o governo, agora... Uma forma muito colaborativa de trabalhar que a gente não tem aqui no Brasil, e isso precisava ser incentivado. Incentivos comerciais, incentivos fiscais, incentivos que fossem para que as empresas sentassem juntas, né? E aí você precisa de política pública, você precisa de política fiscal, você precisa sentar para trabalhar de forma colaborativa para ver se as coisas funcionam, para ver se as coisas dão certo, né? Um projeto, começa com um projeto, começa pequeno, né? Vamos ver se essa merda funciona. Desculpa, vamos ver se isso aqui funciona? Aí vai lá e faz. E não, assim não dá, esse seu cilindro tá uma bosta. Faz outro. Olha, essa membrana não funcionou. Faz outra. Isso é essencial, né? Cada um bota um pedaço para ver se funciona. Do ponto de vista do individual, né? Como é que a gente funciona? Tem uma discussão que a gente não faz ainda no Brasil, que é o gerenciamento pelo lado da demanda, né? A gente sempre fala de política e de... Quando você fala de transição, quando você fala de baixo carbono, você fala de emissões, você sempre fala para a empresa, né? Então, a empresa tem que reduzir as emissões, você vai em cima das empresas de petróleo, você vai em cima das empresas da siderúrgica, da cimenteira, mas você não fala do seu consumo, né? Eu tenho uma pegada de CO2 enorme, né? Acabei de vir do Rio para cá, 50 minutos de emissão do Rio para cá, né? Como que é esse gerenciamento pelo lado da demanda, né? A gente não discute. Lembra do apagão lá atrás? A Cárida não tinha nem nascido, né? Mas eu lembro do apagão que pediam para a gente não secar o cabelo. Vocês lembram disso, Sônia e Ofélia? Não usem secador de cabelo porque gasta muita energia. E apareceu o selo Procel, né? Dizendo quais os equipamentos eram menos... Ferro de passar, não podia passar roupa. Pediram para a gente não passar roupa, e tinham aqueles selos que existem até hoje, que é uma ideia genial, né? Que mostrando, olha, esse equipamento é menos intensivo em consumo de energia elétrica. E eles vendiam geladeiras mais eficientes e você podia pagar na conta de luz em várias parcelas. Então, medidas de gerenciamento pelo lado da demanda em que cada pessoa individualmente pode contribuir. Isso ninguém está discutindo. Não estou falando que é passar a conta para o consumidor, não. Não entendam dessa forma. Mas que cada um tem a sua parcela de contribuição. Quando você consome etanol, por exemplo, e não gasolina,
é a sua parcela de contribuição. É mais ou menos por aí. Beleza. Tem um monte de pergunta agora. O pessoal se Sempre dividiu, brota. agora pronto. Sempre Olha, brota. Paulo Felipe dos Anjos de Castro. O biocarvão pode ser uma alternativa para a transição? E, Paulo, olha, tá aí, o biocarvão é uma coisa que eu nunca estudei. Vou até anotar. Eu imagino que sim, a gente tem que estudar a tecnologia e quanto custa, né? Mas eu confesso a minha ignorância no assunto, Paulo, me perdoa. Vou ficar te devendo. Beleza. Tiago Carneiro, boa noite. Quais são os possíveis postos de trabalho para uma pessoa interessada em trabalhar com energias renováveis atualmente? Tiago, né? Tiago Carneiro. Tiago, olha, eu vou te dizer que o mercado tá aquecendo, né? Tem que ficar ligado, tem muitos projetos de energia eólica esperando licenciamento, vão ter projetos de hidrogênio, vai ter concurso para a Petrobras agora, a Petrobras está abrindo várias frentes de energia renovável, a Sônia se aposentou, a cadeira da Sônia ficou vaga, ela se aposentou, a Sônia não faz nada, a cadeira da Sônia está vaga, a Sônia não faz nada, alguém tem que fazer o serviço da Sônia lá na Petrobras. Minha cadeira está lá, copadinha, bonitinha. Pode deixar. Eu acho que é um mercado promissor, é um mercado diferente do óleo e gás, né? Porque é um mercado com outra expertise, com outro olhar. Não é um mercado que paga tão bem quanto o de óleo e gás, né? A gente que surfou essa marola durante um tempo, mas eu acho que vem um boom de geração de empregos aí. Tem uma estatística do IBP que fala que até 2030 vão ser gerados 450 mil postos de trabalho só no setor de óleo e gás. Se você pensar que existem investimentos análogos em energéticos renováveis, né? Você tem aí também a criação de muitos postos de trabalho também para energias renováveis, e aí, se você falar de eólica, é no Brasil inteiro, né? Captura e sequestro de carbono também é no Brasil inteiro, então tem bastante coisa acontecendo aí. Busque a sua especialização nessa área. Beleza. Raquel, depois eu vou deixar você fazer direto para ela a tua pergunta. Está escrita aqui, você fala direto. Deixa eu falar da Rafaela Chaves aqui. Rafaela Chaves. Considerando a importância da adoção de novas medidas para mitigar as emissões de gases de efeito estufa por grandes empresas de óleo e gás, quais seriam as soluções viáveis a curto e médio prazo? Rafaela, um beijo enorme para você. Curto e médio prazo, eu acho que curto e médio prazo é mercado de carbono, né? Quando a gente estabelecer a ordem do mercado de carbono, e aí eu acredito que o offset do mercado de carbono aqui no Brasil seja de 20%, implementa esse mercado de carbono com 20%. A gente tem aí toda a questão da floresta em pé, e a Rafaela é especialista nisso, né? É uma medida de curto prazo que pode ser implementada. Toda a parte de energia eólica e energia solar, que é uma indústria já consolidada, que são investimentos que estão ali na mão, né? Tudo muito pronto. Agora, quando você fala de energia eólica offshore, falta sentar para terminar a regulação. Quando você fala de captura e sequestro de carbono, falta sentar para terminar a regulação. Os investimentos em hidrogênio, né, estão batendo na porta da gente aqui no Brasil, né, e a gente precisa terminar a regulação para aceitar esses investimentos. É mais ou menos assim, tem uma festa chegando na nossa casa. Vai ter uma festa na nossa casa, de qualquer forma. A gente tem que arrumar a sala, a gente tem que comprar Coca-Cola. Eu não bebo, tá? Então não vou comprar bebida. A gente tem que comprar Coca-Cola, a gente tem que comprar salgadinho, a gente tem que comprar o bolo, porque vai ter uma festa na nossa sala. Então a gente tem que arrumar a casa. Se a gente não fizer a festa aqui, a festa vai para a casa do vizinho. Então é mais ou menos isso, né? Mas a gente está arrumando. E Fernanda, emendando na da Simone Miyoshi aqui, como está a questão do regulamento de crédito de carbono no Brasil? Ela é uma pergunta que eu acho que não vai ter resposta, pelo jeito. Está amarrado em nome do Senhor.
Então, eu vou passar para o Adilson Coelho aqui. Nunes, considerando o cenário mundial, a transição aqui no Brasil já está atrasada em quantos anos? Não, a transição no Brasil não está atrasada, não. É essa percepção que a gente não pode ter, Adilson. O Brasil ocupa uma posição que países gastam bilhões de dólares para ocupar. O nosso problema é manter essa posição e usar essa posição como protagonista, né? A gente aprender a usufruir de uma coisa que a gente fez. Não vou dizer que a gente fez sem saber, que a gente mirou no que viu e acertou no que não viu, né? Então, quando a nossa matriz energética foi construída lá atrás no governo militar, né, que foram feitas as hidrelétricas, que foi o investimento todo em etanol, no pró-álcool, né, que foram investimentos feitos pensando em segurança energética na época, né, para fugir dos preços do petróleo, fugir do primeiro e do segundo choque do petróleo. Esses investimentos não tinham uma pegada ambiental. Não era esse o mote. O mote era fugir do preço do petróleo e aproveitar os recursos que o Brasil tinha quando você fala de uma matriz hidráulica. E hoje a gente surfa essa onda tanto de segurança energética quanto da questão ambiental. Então, o que a gente precisa é aproveitar essas oportunidades e ganhar esse protagonismo e essa liderança, como eu sei o que eu estou fazendo e eu posso fazer e ainda vender para você. Eu posso vender para os outros países a expertise, eu posso vender a tecnologia, eu posso vender energia, eu sou muito bom no que eu estou fazendo e eu posso fazer para você. É essa envergadura que a gente tem que ganhar. É essa segurança que a gente precisa ganhar. Se adonar, eu acho que essa palavra não existe em português, é uma palavra... se adonar das coisas, né? Essa sensação de dono, de que eu sei fazer, eu vou fazer, e realmente partir para a briga. É isso que a gente não está fazendo. Ok, Raquel, faz suas perguntas agora, então. Tá ótimo. Eu tenho várias perguntas, mas selecionei duas aqui, Fernanda, para você. A primeira tem a ver com... Tá me ouvindo? Tá. A primeira tem a ver com a pergunta que o Adilson acabou de fazer aqui. Quantas décadas são esperadas de transição energética? Eu vou explicar a mesma coisa de uma outra forma, Raquel. A transição, o que é o conceito de transição? É quando você muda o energético principal da sua matriz por outro, né? Então, se você tinha lá atrás 70% de lenha na sua matriz e você tinha que trocar por carvão, esse 70% tem que diminuir e o carvão tem que chegar nos 70%. Quando você trocou o carvão para o petróleo, vamos supor que o carvão era 70%, tinha que diminuir 70% e o petróleo tinha que chegar nesse 70%. Isso é a transição no conceito original. É você diminuir o energético principal da sua matriz por outro que você queira substituir. Esse é o conceito de transição. Se eu te digo que 90% da matriz elétrica nacional é hidráulica, é renovável, eu vou diminuir por quê? Então, a transição energética para a gente hoje, como retrato, não é o problema. A nossa questão não é quantos anos o Brasil vai fazer a transição, eu já fiz. O meu problema é como eu mantenho essa transição sem aumentar o consumo de petróleo e de gás para que eu não enfie na minha matriz energéticos que emitam gases de efeito estufa. Ou se eu enfiar na minha matriz energéticos que emitam gases de efeito estufa, eu compense do outro lado, que foi a pergunta da Rafaela. Então, no conceito original de transição, essa não é a minha questão. A minha questão é como eu acomodo o crescimento econômico, como eu acomodo o crescimento populacional e como eu trago energias de baixo carbono para uma matriz futura. Porque troca de matriz, eu não preciso fazer. Eu já fiz. Tá ótimo. A segunda pergunta, rapidinho aqui, Sônia, para a gente... na verdade... Você acredita, você já falou, né, que o impacto disso na indústria de óleo e gás seria a necessidade de não produzir mais CO2, né?
Mas você acha que esse é o único impacto? Qual o outro impacto? Qual algum outro impacto que você vê na indústria de petróleo e gás com a transição energética, com a necessidade de manter a transição energética? Dado que a gente precisa estabilizar a temperatura da Terra, né, uma das formas é você reduzir o consumo de combustíveis fósseis, né? Então, como eu falei, o pior cenário da Agência Internacional de Energia coloca a gente consumindo 50 milhões de barris por dia, 2040, 2050. Então, de qualquer forma, você continua consumindo petróleo. Existem usos do petróleo que você não tem substitutivos ainda, né? Quando você fala de químicos, petroquímicos, né? Então, a gente raciocina muito o petróleo como combustível, mas a minha unha é petróleo, né? O meu óculos é petróleo, né? A tinta do meu cabelo é petróleo, né? Existem um respirador do hospital é petróleo. Existem muitas coisas que são muito elementares. Se você olhar para a sua escrivaninha, 70% do que tem na sua escrivaninha é derivado de petróleo. Então, existem coisas muito elementares que derivam dessa indústria, que você ainda não tem substituto. E o Brasil ainda tem uma vantagem, né? E também isso é da pergunta anterior da Rafaela. Hoje, o petróleo que é produzido, algumas correntes nacionais, elas têm a menor intensidade de carbono do mundo por barril. Então, por exemplo, o petróleo da Líbia emite 36 quilos de CO2 por barril. O petróleo brasileiro emite 14 quilos de CO2 por barril com uma tendência baixista. Por que uma tendência de baixa? Porque você tem tecnologias sendo aplicadas, porque a matriz energética brasileira é 90% renovável, a matriz elétrica brasileira é 70% renovável, porque você tem uma preocupação das empresas nacionais em barcos de apoio usando biocombustíveis, em eletrificação das plataformas, em trazer tecnologias aplicadas à descarbonização do processo produtivo de upstream. Tenho certeza que vocês vão ver isso nesse curso. Se vocês não se matricularem, se não se matricularam, vão se matricular agora. Só ligar para a Raquel. Então, essa descarbonização vai trazer para baixo essas emissões do petróleo nacional. O que isso significa? Que lá na frente, né, quando você for para o mercado internacional comprar petróleo, eu vou ligar para a Ofélia e vou falar assim, Ofélia, quanto você está vendendo o seu petróleo? A Ofélia, Fernanda, eu estou vendendo aqui a $80 o barril. Eu falei, quanto você emitiu para produzir esse petróleo, Ofélia? Putz, eu emiti 20 quilos de CO2 por barril. Vou falar, tá, valeu, amiga. Sônia, quanto está seu barril de petróleo? Fernanda, está $100 o barril. Falei, e quanto você emitiu para produzir esse barril? Eu só emiti 9 quilos de CO2 por barril. Como eu vou fazer? Aço para exportação, cimento para exportação, eu vou comprar o petróleo de quem? Da Sônia, que é um petróleo descarbonizado. Porque eu vou precisar, para o meu processo produtivo, ter menos emissões de CO2, para o meu produto final já ter um processo produtivo com menos emissões. Então, eu vou pagar mais por um produto com menos emissões de CO2. Isso significa que, no futuro, o petróleo brasileiro tem lugar no mercado internacional. O petróleo líbio, não. Eu sabia de cor os outros petróleos que são muito emissores, mas agora me fugiu. Deve ter aqui na minha cola em algum lugar. Depois eu posso mandar para vocês, mas eu tenho esse ranking. Venezuela, pode contar. Não, certamente. Venezuela eu nem raciocino a Venezuela mais, coitada. Nas minhas análises geopolíticas, a Venezuela nem entra mais, coitada. É um preconceito, mas... Então, isso coloca uma longevidade, isso faz o petróleo nacional, algumas correntes, a maioria das nossas correntes, serem muito longevas no mercado nacional. Mas a gente tem que aprender a surfar essa marola. Não adianta dizer, não, vai perfurar na margem equatorial. Eu estou deixando de ganhar dinheiro, eu estou deixando de produzir um petróleo que é bom para a transição energética. Esse é o lance. Não são coisas excludentes. Muito pelo contrário, são complementares, né? Se eu troco um petróleo mais emissor por um petróleo menos emissor, eu estou descarbonizando. Tá aí. Fernanda, tem mais 5 perguntas aqui. Eu não sei qual é o tempo que a gente tem aqui ainda mais. Fernanda, Cadê o dono da live? Tem um dono na live, hein? Tem um rapaz que toma conta dessa live. Não pois é só cadê o Fernanda? Fernanda?
Ou então eu passo para a Ofélia agora e depois a gente volta, se tiver tempo ainda, para fazer outras perguntas. Pode ser? Você falar do curso agora, Ofélia? Tá? E outra coisa também, Fernanda, vamos ter que incentivar o povo, assim, como é que hoje, falando de tanta transição energética, tanta energia limpa, né, a gente incentiva alunos para fazer engenharia de processo upstream hoje. Claro que tem que fazer. A Fernanda acabou de falar isso daí. Claro! Né? A gente tem um apagão. Só vou dar essa última informação e vou parar de falar. Eu prometo que eu vou parar de falar. É que a Ofélia me desafiou. Ela falou ela me desafiou. Vocês sabiam que houve uma evasão escolar das universidades em 60% do ensino particular, 45% do ensino público da pandemia para cá. Então, além de um apagão de mão de obra que a gente vai ter no setor, porque você vai ter uma geração muito grande de empregos, eu não vou ter gente para trabalhar, eu não vou ter criança formada para trabalhar. Criança porque a gente é velha, tá? Nós 4 aqui. A gente não vai ter gente para trabalhar daqui a alguns anos. Então, vão estudar, sentem para estudar. Invistam em inglês, aprendam Excel, estudem, porque vai ter um gap enorme de gente formada para trabalhar. Pronto, agora eu passo para a Ofélia. Fernanda, muito obrigada por tudo. Eu tenho mais umas 5 perguntas aqui que eu vou pedir ao pessoal aí da gerência para guardar e mando para você responder depois, a gente manda para as pessoas. E aí eu passo agora, então, a palavra para a Ofélia Araújo, professora da UFRJ, que vai apresentar o curso Engenharia, o curso que vai ser ministrado, né, na UFRJ, sobre Engenharia de Processos Upstream. Fernanda, Ofélia, a palavra é sua agora. Ok, obrigada, Sônia. Antes de mais nada, Fernanda, o que eu quis dizer é que você fez um canto a capela, tá? Aquilo que as pessoas que têm aquela voz maravilhosa podem cantar sem instrumentos, foi o que você fez, tá? Parabéns, um belíssimo canto que você nos presenteou, tá? Muito obrigada, uma visão bem diferente daquela só de engenharia de processos, adorei, tá? Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela, que é uma apresentação do curso. A tela inteira. Aqui. Vocês estão vendo? O drama de... Estamos sim. Perfeito. Então, esse curso, Engenharia de Processos Upstream, ele é uma iniciativa da Escola Politécnica da UFRJ, junto com a Escola de Química. Ele é gerido pelo Laboratório de Gestória, que é um núcleo de pesquisa de sistemas de gestão de engenharia, coordenado pela professora Cláudia Morgado, e a Insiliconet, da nossa querida Sônia, chefiando, é um consórcio que atua nessa área e de vários professores que atuam nessa linha de pesquisa. E, obviamente, tem professores desse consórcio nesse curso. Então, esse é um curso que tem professores experientes na área de petróleo, professores experientes na área de engenharia de processos, e ele é um curso de 360 horas, em 12 meses, no final dele tem uma monografia, seria o equivalente de uma tese, né, para um curso de especialização, e a próxima turma começa 28 de setembro, ele vai ser em modalidade online, tá? As aulas vão ser remotas, mas elas vão ser síncronas, não é ensino à distância. Esse curso ele foi criado, antes da minha aposentadoria na UFRJ, eu coordenava junto com a professora Cláudia. Ele nasceu a pedido de uma demanda com recursos do Fundo Setorial de Petróleo, e com a minha aposentadoria, a professora Raquel Massage dá continuidade ao trabalho, na verdade, reativando o curso, que ele esteve parado por algum tempo, e a Cárida é a coordenadora executiva desse curso. Os docentes do curso, antes de partir para o que é o curso, que a grande parte de um curso, o sangue dele, a alma dele, vem dos docentes. Então, a professora Cláudia Morgado, ela vai estar com a área de SMS, na indústria de petróleo e gás, ela vai ter uma disciplina de metodologia da pesquisa, e a Cláudia é responsável por um curso que já tem
2 décadas e formou muito engenheiro de trabalho, então ela tem uma visão de SMS que nasceu voltado para o trabalho, que desenvolve agora para processos. O professor Fernando Pellegrini, que é da área de termodinâmica e engenharia de processos, ele vai estar com a disciplina de termodinâmica e operações unitárias para a indústria upstream. O Jorge Vitor, na área de engenharia de processos, Jorge Vitor fez o mestrado e o doutorado dele todo na área de petróleo, Kese com a área de segurança do petróleo, de processo e RASOP. Eu vou com a área de instrumentação e controle, a Raquel em desenvolvimento de processos e otimização de processos. E nós temos a Cristiane São Bento, que está na Siemens da Noruega, trabalhando lá e vai dar o curso para a gente em gestão e automação de processos. Farid Shekhar, que é a produção e exploração de petróleo, ele é ex-superintendente lá de EIP do SEMPES. Geraldo Spinelli, que é da elevação e escoamento, também ex-Petrobras, acho que ele aposentou da Petrobras, não tenho certeza se ele ainda está na ativa. Sistemas navais offshore. Roberto Carlos de Oliveira, também Petrobras, processamento primário de petróleo. Henrique Rangel, da EPE, ele vai na área de desenvolvimento de processos. Teria muito mais a falar sobre cada um deles, mas o tempo não é. E aí, enquanto a Fernanda falava, eu resolvi fazer a timeline do processo. E sobre, Fernanda, a ideia de que a gente já fez a transição, a gente fez porque a gente não tinha petróleo e a gente tinha que desenvolver, e desenvolvimento precisa de energia. E o Brasil, na década de 70, ele introduziu o pró-álcool e as hidrelétricas e uma matriz elétrica que o mundo inteiro contempla e não tem. Então, depois, na década de 80, começa a vir petróleo, aquele petróleo chato que precisava muito hidrogênio para quebrar a molécula e fazer esse petróleo escoar, né? Que ele nem escoar direito, ele escoava. E aí surge, em 2080, um reservatório imenso, né? Uma reserva imensa de petróleo, que é o pré-sal, e a necessidade de mão de obra para o pré-sal. E quando surge a encomenda ao UFRJ de cursos com bolsas vindo do Fundo Setorial de Petróleo para formação, e nós criamos esse curso para atender essa demanda. Nós fizemos 2 ou 3 turmas totalmente financiadas por esse recurso. Esse curso foi criado em 2012, nessa timeline, e ele tem as disciplinas de metodologia da pesquisa, termodinâmica aplicada, operações unitárias da indústria upstream, engenharia de processos, produção e exploração de petróleo, elevação e escoamento de petróleo, processamento primário, sistemas navais offshore, otimização de processos, desenvolvimento de processos, segurança de processos, instrumentação e controle de processos, SMS, e gestão e automação de projetos. Agora, surge nesse período entre 2008 e 2023, 2012 e 2023, surge, por exemplo, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, cada uma dessas disciplinas tem necessidade de se atualizar, não nos fundamentos, mas nos objetivos que devem ser incorporados. Por exemplo, nós temos em todo esse savoir-faire, o know-how que trazemos dos professores da Petrobras, nós temos de acrescentar novas metas, por exemplo, em otimização, introduzir KPIs ligados à ESG, nós temos de introduzir em operações unitárias, operações de captura e gestão do CO2, que, na verdade, é um perfil de profissional que surge no mercado agora, que é o profissional que vai ser gestor de emissões de carbono, gestor de carbono, na verdade, evitar emissões e capturar se elas forem emitidas. E, quando chega em desenvolvimento de processo, não vamos mais desenvolver apenas pelo menor dólar, e a Fernanda belíssimamente ilustrou os telefonemas para mim e para a Sônia para comprar o nosso petróleo. Nós precisamos incorporar outras métricas, além das econômicas e KPIs, né, indicadores de desempenho de processos, que estejam alinhados com a nova forma de pensar do mundial, que é o ambiente, os aspectos sociais e o aspecto econômico, de governança de todas essas
essas práticas, né? E surge em 2023 a discussão se a gente vai ou não explorar a margem equatorial brasileira, e, obviamente, essa margem equatorial ela vem com um grande desafio, o dela é muito grande, ela está na foz do Rio Amazonas, ela é santuário ecológico, então não basta produzir petróleo de forma eficiente, esse petróleo vai ter de ser um petróleo muito mais sustentável, não adianta dizer não, nós temos dificuldade da exploração de petróleo, simplesmente foi para a Guiana, a Exxon acaba de lançar, no final de 2022, uma FPSO, considerada a FPSO mais ambientalmente amigável, totalmente com monitoramento. Nós temos também a necessidade de eletrificar essas FPSOs para que elas não emitam, isso seja feito em terra e cabos ou flutuante, cabos levem. Enfim, uma série de desafios que a gente pretende atualizar o enfoque dessas disciplinas. Tá? Então, a aula inaugural dela está prevista já para o dia 28 de setembro, já temos uma programação até o final de 2023, e estamos convidando as inscrições à disciplina. Eu passo agora a palavra para a professora Raquel, que é a coordenadora do curso, para que ela finalize e faça as palavras finais do evento. Agora me ouvem, né? Eu quero agradecer a professora Ofélia pela apresentação do curso. A Ofélia era a antiga coordenadora do curso, né? E passou com toda a generosidade que lhe é comum, todo o caminho das pedras para que eu continuasse aí com esse curso que a gente está começando a terceira turma agora, mas a intenção é que a gente tenha várias outras turmas aí ao longo dos anos, né? E quero agradecer imensamente a Sônia também por mediar aí nosso webinar, e parabenizar a Fernanda pela excelente palestra, assim, sensacional, né? Então, só elogios aqui no YouTube, só elogios aqui, trocando figurinhas com a Ofélia, né? Falando que você realmente é maravilhosa. E eu tenho um convite, Fernanda. O que você acha de compor com a gente uma nova disciplina na modernização aí do curso, já para começar nesse próximo curso agora, que começa em setembro, nessa próxima turma, na parte de captura de CO2 e gestão de CO2, e também adicionar também uma parte de transição energética. O que você acha? Eu vou adorar, nossa, adorei o convite, pode contar comigo. Ai, Então, adorei. Então, tá ótimo. Então, passar a palavra para a Sônia. Na verdade, a Sônia já falou que vai passar as perguntas para a Fernanda, né? E a Fernanda depois vai responder. E aí é isso. Agradecer muito a presença de todos. Sônia, quer fechar? Sim, se você... Muito obrigada. Olha, obrigada por me chamar para fazer a mediação, adorei. E, Fernanda, super obrigada, foi excelente, brilhante, para variar. Isso eu não esperava menos. Muito obrigada pelo seu tempo. E, Ofélia, também, brigadão por falar aí sobre o curso, por todos esses aspectos novos, eu achei super interessante de incorporar. E agora incorporar a Fernanda, bota ela para falar de geopolítica de petróleo também, ela sabe isso. Muito bom. Então tá. Gente, obrigada à audiência de todo mundo que esteve conosco até agora, né? São 9h10, acho que numa terça-feira, acho que está bom, de bom tamanho. Agradecemos a presença de todo mundo, foi ótimo, excelente. Até a próxima. Obrigada, gente, um prazer. Obrigadão, tchau.